Amém? Glória a Deus. Que bom estarmos mais uma vez na casa do Senhor, né? Juntos, vamos louvar, vamos engrandecer o nome do Senhor, vamos ouvir da sua palavra, que nos alimenta, que nos sustenta, que nos ajuda a estar de pé. Convido os irmãos a se colocar de pé, nós vamos orar, dando início a este culto, pedindo que o Senhor venha dirigir tudo que nós vamos fazer aqui, que seja dirigido pelo Espírito Santo de Deus, que Ele venha receber os nossos louvores e venha falar conosco. Amém? Senhor, nós te agradecemos por mais uma vez podermos estar aqui reunidos, Senhor, por este culto, por esta porta aberta, Senhor, neste lugar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ajudou neste dia, o Senhor nos guardou, nos livrou, nos protegeu, Senhor, de todo mal. Por isso estamos aqui, Senhor, e é motivo de nós te agradecer, é motivo de nós nos alegrar, Senhor, porque muitos já não têm mais desejo, não têm mais força, muitos queriam estar, mas não podem, porque estão, Senhor, trabalhando ou estudando, e o Senhor nos deu essa oportunidade, Pai. Muito obrigado. E fica conosco, Senhor, dirige este culto pelo Teu Espírito, dirige os louvores, Senhor, a Tua palavra que vai ser ministrada. Senhor, que o Senhor venha falar conosco no decorrer deste culto, Senhor. Deus Todo-Poderoso, alegra o coração de cada um que entrou aqui nessa noite. Tira as preocupações, tira as ansiedades, cuida daquilo que nós deixamos, Senhor, lá fora. Guarda, livra todos os nossos familiares. Cura, Senhor, aqueles que estão enfermos. Pai querido, nós sabemos que Tu estás no controle de todas as coisas e que o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Muito obrigado e continua conosco, Senhor. Amém. Glória a Deus. Quero ler, como introdução deste culto, uns versículos. Glória a Deus. Desde já agradecemos a presença de todos. Nessa noite vai estar ministrando a palavra para nós a nossa irmã Michele, ela da Igreja da Ilhotinha. Glória a Deus, fazia tempo que nós não víamos mais, a irmã aqui pregando, glória a Deus, mas Deus tem um tempo para todas as coisas e preparou este dia, Glória a Deus. Vamos ler Salmos 139. Salmo 139, do versículo 1 até o versículo 7. Amém? Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a Tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Glória a Deus. Irmãos, pode sentar por um instante. Glórias a Deus. Davi, quando escreveu este salmo, ele exaltou ao Senhor na sua onipotência e na sua onipresença. Ele tinha intimidade com Deus. Quando nós lemos este salmo, nós percebemos a intimidade que Davi tinha com o Senhor. Ele sabia que o Senhor estava cuidando dele e que o Senhor estava em toda parte. E o versículo que eu marquei é que Davi disse que tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que eu não posso atingir. Ele estava exaltando que Deus é tão maravilhoso, algo que ele não podia explicar, a onipresença e a onipotência de Deus, porque muitas vezes nós também não conseguimos entender essa onipotência de Deus, porque Deus conhece o nosso pensamento, Ele sabe o nosso deitar e o nosso levantar, Ele sabe o que nós vamos falar mesmo antes de nós abrirmos a nossa boca, foi o que nós lemos aqui. E quando a gente começa a pensar que eu estou aqui falando, mas a minha mente também está pensando, e Deus sabe o que eu estou pensando, mas Ele também sabe o que a irmã Michele está pensando, Ele sabe o que a irmã Josi está pensando, Ele sabe o que cada um aqui está pensando, e isso para nós é algo tão maravilhoso que
Não tem como a gente explicar com a nossa capacidade humana, não tem como nós explicarmos isso. E saber que Deus está aqui conosco, mas também está com alguém que está em casa, que está lá na China, que está lá do outro lado do mundo, onde tem irmãos também louvando e bendizendo ao Senhor. E isso para nós é difícil de explicar. É difícil de nós entendermos que um Deus tão grande, maravilhoso, pode ser assim, né? Estar em todos os lugares e saber todas as coisas ao mesmo tempo. Então, Deus, Ele é tremendo, e Davi, com a sua intimidade, ele pôde entender isso, mas ele não conseguia expressar. Ele disse, eu não consigo, né? É tão maravilhoso isso que eu não consigo explicar, eu não consigo compreender, eu não consigo entender. E ele reconheceu que por isso é que nós temos que depender totalmente de Deus, por Ele ser esse Deus grande, esse Deus tremendo, esse Deus maravilhoso. No versículo 16, ele diz, os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Então, tudo que nós estamos vivendo hoje, Deus já sabia que nós iríamos viver, que nós iríamos passar. E, às vezes, a gente tem medo, né? E não confia nesse Deus que tudo vê e tudo pode. Talvez nós entramos aqui aflitos ou com algum problema, alguma dificuldade. Mas Deus está contigo nessa dificuldade, nesse problema, nessa situação. Deus não te abandonou. Deus está conosco. E quando Jonas tentou fugir da presença de Deus, ele achou que podia. Muitas vezes nós achamos que podemos nos esconder de Deus, mas não, Deus está em todos os lugares. E quando Davi, né, reconhece isso, ele diz no versículo 23, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Davi reconhecia a sua tão pequena, né, como ele era pequeno diante de um Deus tão grande. Então ele disse, Senhor, né, se há algum caminho mau em mim, Senhor, me sonda, me limpa, me tira e me guia por um caminho correto, certo. Então ele orou a Deus, né, neste salmo, e pediu ao Senhor que viesse guiá-lo pelo caminho eterno. E que a nossa oração seja essa, que nós venhamos reconhecer que nós servimos a um Deus todo-poderoso que está conosco em todos os lugares, em todo o tempo, em qualquer dificuldade. E que Ele ouve a nossa oração, Ele sabe os nossos pensamentos, e que nós venhamos pedir para que Ele venha nos guiar pelo melhor caminho. Pelo melhor caminho, porque Ele sabe a história que Ele escreveu para nós. Amém? Glória a Deus. E o Senhor escreveu histórias lindas para nós, né? Basta nós crer e seguir ao Senhor. Amém? Vamos passar agora para o Ministério de Louvor, que vai estar louvando ao Senhor. No segundo louvor vai estar sendo recolhida a oferta. Glória a Deus. Depois a nossa irmã Michele vai estar ministrando a palavra. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Nós saudamos a todos na paz do Senhor, amém? Você pode se colocar de pé para nós adorarmos todos juntos ao Senhor. Engrandecemos o seu nome, porque Ele é digno de todo louvor, de toda glória, amém? Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te perdoei.
Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar nas minhas mãos é pra dizer que te pertenço. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Sim, Senhor, a nossa vida te pertence, Senhor. A nossa vida está em tuas mãos, Senhor. Sim, Jesus. Glórias a ti, Jesus. Tudo está preparado aqui. A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Nós dizemos que tu és santo, Senhor. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és. Não há outro igual a ti, Senhor. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Sim, Senhor. Não há outro. Não há outro além de ti, Senhor. Não há outro igual a ti, Jesus. Aleluia. Glórias a ti, Jesus. Não
ouve o vosso coração. Crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crer em mim, obras maiores fará. Glórias a ti, Senhor. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E se alguém me amar, será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Sim, Jesus, nós queremos, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Sim, Jesus, queremos te amar mais, Senhor. Queremos entregar mais o nosso coração, Jesus. Queremos te amar, Senhor Jesus, com todo o nosso ser, com toda a nossa força, com toda a intensidade do nosso coração, Jesus. Nós queremos te amar mais, Senhor. Sim, Jesus. E queremos nessa noite ouvir a tua voz, Pai. Fala conosco, Senhor Jesus. Que os nossos corações venham estar abertos para ouvir a tua palavra, Pai. Usa a tua serva, Senhor Jesus, para falar conosco, Senhor, como queres, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Graças a Deus. A paz do Senhor, amém? Glória a Deus. É muito bom, né? Estarmos na casa do Senhor. Obrigada. E revermos, né? Os nossos irmãos. Oh, glória. Alguns já vimos no final de semana, né? Deus preparou novamente esse encontro e aqui nós estamos. Porque é bom estarmos na casa do Senhor. Você concorda? Glória a Deus. Gostaria de junto com a igreja, nós fazermos a leitura em Juízes. A leitura bíblica, Juízes capítulo 9. E o versículo 7. Eu sei que também essa semana estão aí nos preparativos, né? Para o aniversário das crianças, né? Congresso das crianças. E eu gostaria de deixar 2 versículos
para nós pais. O Senhor colocou esse texto no meu coração já faz algum tempo. Antes da gente fazer a leitura, Deuteronômio, se você não quiser abrir, por favor, só para não confundir, né? Abre em Juízes, abre Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 6, versículo 6 também diz assim, ó: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, meu Deus, deitando-te e levantando-te. Falarás. A Lara, nós temos esse hábito. Ela vai dormir, ela vai escutar a palavra de Deus. Ela vai acordar, a primeira coisa que ela vai fazer vai ser a palavra de Deus. Temos esse cuidado ou essa obrigação, vamos dizer assim, né, como cristãos, de inculcar na mente da Lari e tentar preencher o maior espaço possível com a palavra de Deus. Amém? Então, e o segredo é, primeiro, o Senhor manda a gente guardar no nosso coração. Depois, nós passamos para os nossos filhos. Em todos os momentos, eu gosto muito disso. Deitado, sentado, andando, levantando, a palavra de Deus está em nós. Amém? Glória a Deus. Mas agora nós vamos para Juízes capítulo 9, versículo 7. Graças a Deus. Diz, Juízes 9, 7 diz, o apólogo de Jotão. Amém? Diz assim: tendo sido avisado disto, Jotão pôs-se no cume do monte Gerizim, levantou a voz e clamou: ouvi-me, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a voz. Foram certa vez as árvores a ungir para si um rei. Disseram à oliveira: reina sobre nós. Mas a oliveira lhes respondeu: deixaria eu a minha gordura, que Deus e os homens em mim prezam, e iria dominar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós. Mas a figueira lhes respondeu: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria dominar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. Mas a videira lhes respondeu: deixaria eu o meu vinho, que alegra a Deus e os homens, e iria dominar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. Respondeu o espinheiro às árvores: se, na verdade, me ungis rei sobre vós, vinde, refugiar-vos debaixo da minha sombra. Mas, se não, saia fogo do espinheiro e consuma os cedros do Líbano. Amém? Amém. Glória a Deus. A igreja pode ficar à vontade. Glória a Deus. Nós vimos aqui, irmãos, um apólogo. Nós ouvimos muito falar de parábola, né? Parábola nada mais é que uma narrativa para mostrar uma mensagem verdadeira, que mostra uma lição, né? Uma moral. O apólogo também é uma narrativa que tem essa intenção de transmitir uma mensagem, uma verdade, mas normalmente usada com seres, como se diz, inanimados, seres da natureza, como as árvores, como a gente acabou de ler aqui, como pedras, né? E isso é interessante que eu estou falando aqui para os irmãos, e eu estou lembrando de algum tempo atrás, interessante isso, que no tempo que nós fazíamos a leitura responsiva, isso na minha juventude, a igreja tinha uma dificuldade
Os irmãos, assim, do meu tempo devem lembrar. Uns liam lá na frente, os outros já estavam lá no ponto final e os outros já estavam lá na vírgula, ainda não, quer dizer, na vírgula não, né? A gente pulava a vírgula, nem fazia. E teve uma certa época que nós fazíamos até a aula de língua portuguesa aqui na igreja. Quem lembra? Acho que a Regina deve lembrar, né? Meu Deus. Eu falando sobre isso, diferença de apólogo e parábola, me veio isso à mente. Meu Deus, como Deus nos presenteia, né? Até a aula de português a gente tinha aqui na igreja, nós ensinávamos os irmãos, né, Dai? A seguir a leitura, irmãos, quando é vírgula, respira, dá uma paradinha, continua, né? E assim a gente prossegue. Mas estamos aí. Mas aqui nesse texto bíblico, nós notamos que fala sobre o apólogo de Jotão. Quem foi Jotão? Jotão foi o filho mais jovem, mais novo de Gideão. E eu gostaria de falar alguma coisa sobre Gideão, né? Quem não ouviu falar de Gideão? Gideão foi aquele homem que estava malhando trigo num lagar de uvas e, de repente, o anjo do Senhor aparece para ele e diz algo maravilhoso que nós temos como cristãos já de mais tempo. Nós temos guardado no nosso coração que o Senhor fala para ele: o Senhor é contigo, varão valoroso, varão valente. Meu Deus, né? O Senhor é contigo, varão valoroso. E aí a gente sabe da história que Gideão vai questionar ao anjo do Senhor o porquê de tudo aquilo, que os medianitas vinham, destruíam tudo que eles plantavam, não conseguiam mais plantar, tinham que plantar escondidos. Quando colhiam o trigo para malhar, tinham que se esconder, porque senão a palavra fala que os medianitas vinham em quantidade e como consumo era como gafanhotos. Eles vinham e limpavam tudo. E nós sabemos que este homem, até acreditar que o Senhor estava ali falando com ele, ele faz muita prova com Deus. Quando a gente continua a ler os capítulos anteriores, capítulo 6, 7, 8, a gente vê que é tanto, ai meu Senhor, mas tu não te importa, se eu provar... a gente lembra também do velo, né? Ele pede para deixar aquele algodão permanecer seco e se permanecer molhado, sabe toda aquela história. E algo interessante também que quando a gente lê, eu comecei a pensar, meu Deus, como aquele homem fez o anjo do Senhor esperar por ele? Porque ele diz assim, não, então se é o Senhor mesmo que vai me enviar para derrotar os medianitas, o Senhor vai esperar que eu ir preparar um cabrito, um caldo e preparar pães asmos. Olha só o tempo que esse homem não levou para preparar. E o anjo disse para ele, pode ir que eu te espero aqui embaixo dessa árvore, desse carvalho. E o anjo ficou ali. Ele preparou tudo isso, voltou. Aí a Bíblia fala para nós que ele volta com o cabrito, com a panela do caldo e com os pães e bota ali. E aí o Senhor requer como sacrifício. E a história vai seguir, porque a gente sabe. O Senhor então confirma para ele que ele era com Gideão. O Senhor era com ele. E ele vai para a batalha. 32 mil vão com ele. E ele fica somente com 300 homens. 31.700 homens, meu Deus do céu, vão para casa e ele permanece com 300 homens. E o mais interessante, para a gente relembrar, que quando Gideão vai para pelejar, se nós lermos a passagem, o Senhor manda eles assim, não manda nem eles usar espada. E era assim, na mão direita... Eu anotei aqui para a gente não falar errado. Na mão esquerda, eles tinham que segurar uma tocha. Na mão direita, uma trombeta. Se tinha espada, estava na bainha, né? Porque o Senhor não mandou eles usar a espada. Então, o que eles levaram para a guerra foi uma trombeta e uma tocha. Meu Jesus amado. É muita coragem, né? Por isso que Gideão fez tanta prova com Deus, né? Porque não era à toa. 300 homens para derrotar. E a palavra fala que era multidão. Os medianitas eram como multidão. Eles chegaram no vale e aquilo estava coberto. E eles vão. E nós sabemos que eles vão para a batalha. Oh, glória a Deus, este homem vai para a batalha. E o Senhor diz assim,
ao teu mandar, você vai mandar os homens quebrar os cântaros. E eles fazem isso. Quebram os cântaros, os vasos. Quando isso aconteceu, os medianitas já ficaram tudo desesperados, já começaram a correr, já se perturbaram tudo. E aí o Senhor continua e diz assim, ó. Agora, eles nem saíram do lugar. Agora, onde vocês estão, vocês tocam as trombetas. Quando eles tocaram as trombetas, Deus fez com que os medianitas, um contra o outro, se matassem. E foi aquela confusão toda. E no final, nós sabemos que Deus deu a vitória. Glória a Deus por isso. A gente explica, não consegue explicar a obra de Deus, né? Mas eles ganharam e venceram, derrotaram os medianitas. Este foi Gideão, um homem valente, até certo ponto, né? Mas quando ele deu crédito à voz do Senhor, ele foi e viu a mão do Senhor conceder a vitória para o povo de Israel. Os medianitas são derrotados, todos são derrotados. E a palavra de Deus conta para nós, ainda no capítulo 8, que Gideão se tornou um homem tão bom para Israel, que o povo de Israel queria fazer ele rei. E aí ele diz assim, ó, não dominarei sobre vós, no versículo 23 do capítulo 8, Gideão diz assim, ó, não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará sobre vós, o Senhor sobre vós dominará. Gideão não quis ser rei. E aí passa-se o tempo, a palavra fala que 40 anos a terra ficou em sossego. Que glória, né? 40 anos. Mas Gideão falece e deixa 70 filhos. Deixa quieto a quantidade, né? Que Deus que sabe todas as coisas. 70. E um desses filhos era filho de uma concubina que ele teve da cidade de Siquém, que a Bíblia cita o nome dele como Abimeleque. Este homem, quando o pai morre, quando o pai falece, ele vai até a sua cidade natal, que é a cidade de Siquém, vamos dizer assim, suborna o povo, contrata homens levianos, que no nosso tempo nós poderíamos chamar de bandidos, né? Ele contrata, e para quê? Para matar os seus 70 irmãos, 69, porque 70 com ele, né? E ele pega esses homens e vai até a cidade de Ofra, que é a cidade de Joás, de Gideão. Chega lá, todos os seus irmãos são mortos, menos um, Jotão, este homem aqui, o menor filho de Gideão. Ele consegue se esconder e não é morto. A palavra fala que Jotão estava escondido e depois ouve falar que Abimeleque foi proclamado rei. Quando ele ouve isso, a palavra vai falar, a Bíblia fala para nós que ele sobe ao cume do monte, bem lá em cima. Se era alto, eu não pesquisei, irmãos. Normalmente, a gente pensa que às vezes o monte é muito alto, né? Lá para aquela cidade, região de Israel, não é assim tão alto, né? Se a gente for olhar nos mapas. Mas isso não importa. Jotão vai lá, no cume do monte, e grita este apólogo, que nós acabamos de ler, né? Então, glória. Juízes 9:8 diz: foram certa vez as árvores ungir para si um rei, e disseram à oliveira: reina sobre nós. É aqui, irmãos, neste pontinho aqui que nós lemos, que eu gostaria de deixar o nosso ponto central da mensagem para nós nessa noite. Se nós percebermos, tanto a oliveira, quanto a figueira, quanto a videira, todas estas três árvores
sabiam para o que foram criadas. A palavra vai nos mostrar que elas sabiam, a oliveira sabia que ela era uma oliveira, que tinha que produzir olivas, azeitonas, para quem achar melhor, e que essas azeitonas serviam para se fazer óleo. Da mesma forma, a figueira sabia para que foi criada. Ela foi criada para produzir frutos, figos, próprios para alimento, para remédio. E da mesma forma, a videira também sabia para que foi criada. Criada para produzir fruto, produzir as uvas para se fazer o seu vinho, que a palavra ainda fala que alegra aos homens. E é isso que o Senhor quer falar para nós nessa noite. Para que você foi criado? Já parou para pensar? Para que você foi criado? Glória a Deus. Todas estas árvores ofereciam o seu fruto. Vamos parar para pensar agora se a gente, na parte que a gente leu do espinheiro, olha só. Respondeu o espinheiro às árvores: se, na verdade, me ungis rei sobre vós, vinde, refugiar-vos debaixo da minha sombra. Mas se não, saia fogo do espinheiro e consuma os cedros do Líbano. Eu gostaria de perguntar, como um espinheiro pode oferecer sombra? Qual de nós, em uma necessidade, vai chegar perto de um espinheiro para se refugiar do sol? De forma alguma. O mínimo que pode nos acontecer é sair tudo lanhado, né? Tudo espetado. Mas não era essa a função do espinheiro. Espinheiro não dá sombra. Espinheiro dá espinhos. E então, você sabe para que foi criado? Seus frutos têm tido destino certo? E mais, você tem produzido frutos? Bênção, né? Eu coloquei aqui alguns pontinhos só para a gente entender bem a palavra de Deus. E eu fiquei muito feliz quando a irmã Sandra leu o Salmo 139. Eu coloquei aqui, primeiro, nós sabemos quem nos criou. Quem nos criou foi Deus. No capítulo 139, no versículo 13, nós temos um versículo... Na verdade, o capítulo todo já é uma maravilha de Deus, né? Salmo 139. Mas no versículo 13 diz assim, ó: pois criastes o meu interior, entreteceste-me no ventre da minha mãe. Palavra difícil, né? Entreteceste-me. É como tecer, moldar. Então, imagina só. Você, antes de ser criado, está lá o óvulo, o esperma, Deus vai formando você. Sabe quando, só para a gente entender de repente melhor, sabe, você já viu alguém tecer algum tecido? Sabe quando, naquela forma antiga, que quando está tecendo, pega ali umas pedrarias, coloca uma pedrinha, mais outra pérolazinha, e vai tecendo, vai fazendo aquele tecido bonito, pega mais alguma coisa, preenche ali para formar aquele desenho, e vai tecendo. Assim é Deus. Enquanto estamos no ventre da nossa mãe, Ele vai nos formando. E a palavra de Deus nos fala, eu gosto muito de Romanos 12, o versículo 6 em diante vai falar sobre os dons da graça, os dons do Pai. E eu gosto de crer que esses dons estão conosco desde a hora que nós somos criados. São como presentes de Deus para a nossa vida. Porque existem os dons da graça, existem os dons, vamos dizer assim, ministeriais, os dons do filho,
existem os dons do Espírito, que nós temos lá em 1 Coríntios, capítulo 12. Eu não sei se os irmãos concordam ou entendem assim como eu, mas eu gosto de dividir desta forma. Esses dons de Romanos, capítulo 12, se você quiser abrir, Romanos, capítulo 12, vai falar assim, ó, temos diferentes dons. Nós estamos falando de que Deus é o nosso Criador, desde o ventre, antes de nós nascer, Ele já nos conhece, nos tece, nos molda e nos enche ainda de presentes, que são os seus dons, os dons da graça. E no versículo 6 diz assim, ó, temos diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é serviço, seja em servir. Se é ensino, haja dedicação ao ensino. Se o que dá ânimo ou exorta, exerça esse dom. O que reparte ou que contribui, faça isso com liberalidade. O que chefia, que outra palavra mais clara nós poderíamos usar? Que chefia, que comanda, faça com cuidado. O que exerce misericórdia, não faça obrigado, mas faça com alegria. São 7 dons que eu creio que desde quando nascemos, o Senhor nos presenteia. Numa forma, tipo assim, como se o Senhor, para o pastor Vagnaldo, ele deu 90% de ensino, 5% do que mais que nós falamos aqui? De misericórdia, de dar ânimo, sabe? Na vida da Regina, Deus preencheu, colocou, encheu ela de dons de formas diferentes da vida da irmã Vera, da vida da irmã Jô, da vida da irmã Josi, sabe? E é assim que nós somos. O Senhor, então aí o que acontece? Eu não sei se eu consigo ser clara. Nós somos criados por Deus, o Senhor nos dá esses presentes, e quando nós nos rendemos a Cristo, o que o Espírito Santo faz? Ele vem, vê o que nós temos já adquiridos, ganhos de Deus, e acrescenta ainda mais, porque aí existem os dons espirituais. Porque se nós olharmos para esta passagem aqui, nós buscarmos um pouquinho mais a fundo, por exemplo, mas você pode, mas como profecia? Se nós estudarmos um pouquinho mais a fundo, nós vamos ver que profecia aqui é profeteia, né? Eu acho que os irmãos vão concordar comigo. Mas nesse texto aqui, nós temos a profecia como não só o fato de anunciar a palavra de Deus, mas aquela pessoa que tem o dom de conseguir expor as coisas pelas palavras. E eu estou falando aqui, eu sei que o Senhor vai colocar na mente de vocês, assim, ó, e fazer vocês lembrar de pessoas que já passaram aqui, que a gente conheceu, que tinha esse dom da palavra. Nunca vi, podia ser qualquer situação, dava um microfone, ou sem microfone, consegue se sobressair, sabe? Isso é um dom que nós já nascemos com ele. Alguns têm mais, alguns têm menos, tipo, eu não tenho quase nada sobre... Só Jesus, né? Só Jesus na nossa vida. Mas nós temos. Todos nós recebemos presentes de Deus. Agora, o que nos falta? Nós recebemos, nós precisamos usar esses presentes dados por Deus. E aí nós teríamos infinitas passagens, né, para a gente compartilhar com a igreja. Anotei só alguns. Gostaria de ler, irmãos, Colossenses capítulo 1, o versículo 10 diz assim, ó: e oramos para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo,
frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Então, recebemos os dons, os presentes do Pai. Agora, como cristãos, exercemos e frutificamos como árvores frutíferas. Glória a Deus. Somos chamados a frutificar, a exercer esses dons que o Senhor nos dá. 2 Pedro, eu gosto muito desse texto, irmãos. Segunda de Pedro fala para nós assim, ó. Capítulo 1, versículo 5. Por isso mesmo vós, empregando toda a diligência, todo o cuidado que nós conseguirmos ter, acrescentai à vossa fé a virtude. E a virtude, o conhecimento. E ao conhecimento, o domínio próprio. E ao domínio próprio, a perseverança. E a perseverança acrescenta a piedade. E a piedade acrescenta a fraternidade. E a fraternidade, o amor. E aí o versículo 8 diz assim, ó. Pois se em vós houver estas coisas em abundância, não vos deixarão ociosos nem infrutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós conhecemos esta passagem como os degraus da fé. E muito tempo, irmãos, eu conhecendo a Cristo, eu fiquei estacionada. Porque a palavra é clara. O Senhor manda, com cuidado, você já recebeu uma medida de fé. A palavra diz, você recebeu essa medida, agora acrescenta a essa medida de fé a virtude. O que é virtude? Virtude, se nós traduzirmos do original, ela vem como excelência moral. Tudo começa ali, eu tenho uma fé, eu recebi esses presentes de Deus, através da fé, da graça, eu vou acrescentar a excelência moral. Se eu roubo, eu não vou roubar mais. Se eu minto, eu não minto mais. Se eu compro e não pago, eu não faço mais isso. Eu, então, sigo em frente, acrescento a minha fé um pouco mais, e aí eu sigo para o conhecimento. Eu subo mais um degrau. É necessário frutificarmos, irmãos, entende? Medite nisso. Acrescentamos, e assim nós vamos seguindo. Glória a Deus. João, capítulo 15, também vai nos falar. João, capítulo 15, fala sobre a videira. Glória a Deus. João, capítulo 15, versículo 5 somente. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim, nada podeis fazer. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Então, irmãos, nós vivemos em uma geração que, na maioria das vezes, nos apresenta ou nos quer dar aquilo que eles não têm. Uma geração que é de aparência. A primeira coisa é a aparência, né? Querem ofertar o que não tem, como fazia esse espinheiro. A função do espinheiro é produzir espinhos. E nos tempos antigos, eu não sei se os irmãos já ouviram alguma vez falar, os espinhos, antigamente, eram usados em cirurgias. Pelo fato de não haver infecção, se usado eles. Cada um tem a sua função. Cada um tem os seus presentes dados por Deus. E cada um de nós tem que usar para a glória de Deus.
Se nós olharmos lá em Salmos 149, naquele capítulo todo nós vamos ler que tudo que existe é para louvor do Senhor. Então o Senhor te fez, o Senhor te criou desse jeito como você é, te capacitou de dons, de presentes, para a glória e louvor dEle. Aleluia. Graças a Deus por isso. Somos chamados, aleluia, para dar frutos. Isaías 61, versículo 3. Nós já estamos quase acabando. Isaías 61, esse texto é tão lindo, né? Quando eu leio ele, eu lembro da passagem também de Lucas, que Jesus chega, acho que foi em Nazaré, e ele chega na sinagoga, pega a palavra e abre nesse texto aqui, de Isaías 61. Que coisa linda Jesus falando nesse texto, né? Eu vou ler só do comecinho, só para vocês entenderem. Olha só que lindo, mas o nosso versículo-chave vai ser o 3. Imagina Jesus falando para o povo na sinagoga: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Você já ouviu isso, né? Porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Jesus leu isso, sabe o que ele fez? Eu não sei se, acho que enrolava, né? Na época enrolou, pegou, sentou-se e todo mundo ficou fitado nele. E aí ele ainda acrescenta: e hoje está se cumprindo esta palavra. Meu Deus! Esse Jesus é lindo, né? Mas o versículo 3 continua assim, ó. E ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de alegria por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado. A parte última do versículo, a parte B, diz assim, ó: eles se chamarão árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Então é tudo isso, irmão, é uma junção de tudo isso. No final de tudo, tudo que nós fizermos será para a glória de Deus. 1 Coríntios, a gente pode até finalizar com 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. A palavra de Deus fala assim bem claro para nós, fala sobre liberdade cristã, né? Mas diz assim, ó, no 31: quer comais ou quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Forte, né? Tudo que eu fizer, faço para a glória de Deus. Faço com excelência, aleluia, para a glória de Deus. Deixa eu só dizer uma coisa para os irmãos. Eu tenho a plena certeza de que o Senhor me criou. Para mim, os irmãos podem achar uma coisa boba, mas é Deus. Deus me criou para ensinar quem Ele quer também, né? A tocar violão. É tão certo isso, irmãos, que, assim, ó, quem eu ensino normalmente toca 10 vezes melhor do que eu. Eu ensino o básico e Deus vai acrescentando essa pessoa e eles tocam muito melhor do que eu. Eu já ensinei, assim, alguns, graças a Deus, a maioria permanece. Mas eu tenho uma certeza no meu coração que eu tenho um chamado para isso. Deus me dá uma paciência que eu não tenho tanta paciência assim. E eu faço isso, irmãos, com prazer. Às vezes nos falta isso, saber para que nós fomos criados.
Senhor me falar, eu tenho certeza. Deus tem colocado essas certezas no meu coração. Por isso que acho que o Senhor colocou essa mensagem no meu coração. E eu olho para o irmão Wagner, e o Senhor usou ele lá na ilhotinha, toda a vida usa, né? E na hora eu abaixei a cabeça e eu digo, meu Deus. Ele falou assim, olha só como vocês vão concordar comigo. Ele estava pregando e ele disse assim, ó, irmãos, tem hora que eu não sei explicar o que Deus me diz, assim, nas minhas palavras. Eu abaixei a cabeça e digo, meu Deus, esse irmão tem o dom de ensino. Pelo amor de Deus, quando ele abre a boca, não aprende. Opa, glória a Deus, não aprende quem não quer, não é verdade? A gente olha para o pastor Vagnaldo, eu amo ouvir esse irmão, quando ele pega o microfone, ele sempre fala uma curta verdade. Mas sabe aquela verdade que entra no teu coração e não sai? É assim. Então, Deus tem colocado essas certezas no meu coração. Irmãos, eu não tenho o dom de profecia, dom da palavra, não tenho. Mas o pouquinho que Deus me presenteou, eu uso para a glória de Deus. E chegou um tempo na minha vida atrás que eu disse, Senhor, não quero mais fazer de qualquer jeito, ou fazer aquele básico. Não, eu quero me empenhar, quero me gastar para Ti. E falando sobre isso, o Senhor tem colocado a certeza no meu coração que o Senhor também me criou para mim ser uma técnica de enfermagem. Como o Senhor tem falado comigo, irmãos? Eu chego no meu trabalho, o Senhor coloca uma alegria no meu coração de servir aquelas pessoas ali da clínica, que as pessoas chegam para mim e dizem, Mi, o que tu tem? Ai, não sei, que coisa linda, né? É Deus, irmãos. Tu é diferente. Ai, Mi, fica aqui sempre com a gente. Os pacientes, sabe se um paciente doente crônico chegar para ti e dizer assim, Mi, até as tuas mãos, quando tu coloca umas agulhas desse tamanho assim, bem pequenininha. Ai, Mi, não sei, tem hora que a gente nem sente dor. Eu olho para eles, aí me seguro, né, que sou bem chorona, e digo, sabe o que é? Tudo que eu faço para a glória de Deus. Aleluia. Mas nós temos uma responsabilidade. Não é porque eu faço para a glória do Senhor que eu vou fazer de qualquer jeito. Tem que ter empenho, tem que ter fruto. Glória a Deus. Nós temos tudo isso em nós. O nosso Deus nos presenteou. Mas muitas vezes nós guardamos tudo isso. Mas a palavra do Senhor, ela é espada de dois gumes. Oh, glória a Deus. O Senhor vai nos fazer lembrar de tudo. E, irmãos, isso é muito real. Eu me entristeço de há não mais tempo atrás, ou ter começado isso há muito mais tempo atrás da minha conversão. Já faz muito tempo que eu sirvo ao Senhor e sirvo com alegria. Mas nunca me dediquei tanto assim porque, na verdade, assim, irmãos, a Bíblia, a gente não deve ler a Bíblia. A Bíblia é para ser meditada, ser memorizada, ser guardada no coração e na mente, irmãos. Romanos é claro nisso no capítulo 12 também. E não vos conformeis com estes séculos, mas transformai-vos pela renovação do quê? Da vossa mente. A minha mente tem que estar cheia da palavra. E tem horas que eu me entristeço e digo, Senhor, que pena que eu comecei a fazer isso tão tarde. Eu gostaria de ter essa palavra toda decorada na minha mente. Para que quando eu precisasse, ela me viesse à tona. Porque isso acontece, irmãos. Eu, uma simples serva do Senhor, né? Quantas vezes eu estou fazendo rascunho de alguma mensagem que Deus me dá? É algo tão lindo que o Senhor, o Espírito Santo vai te fazer lembrar daquilo que tu já meditou e já leu. Nunca vamos nos lembrar. Isso já é antigo, nós já ouvimos há de muito tempo, né, irmãos? Não vou me lembrar daquilo que eu nunca li, nunca vi? Como? O Espírito Santo vai nos fazer lembrar
daquilo que nós já conhecemos, já lemos e meditamos. E está aqui, irmãos, a receita para tudo. Nós temos um desafio neste domingo. Nós sabemos que as coisas não serão mais fáceis para ninguém. Mas a receita para nós permanecermos firmes em meio à tempestade, seja inverno, seja verão, frutificando como o Senhor quiser, a receita está aqui. É a palavra de Deus no nosso coração e na nossa mente. Amém? Então, que o Senhor trabalhe na nossa vida todos os dias, que nos faça ver, peça para, assim, porque tem horas que a gente diz, ai Senhor, acho que eu não sei fazer nada, não, sabe, aquela situação, ai, acho que eu não presto para nada não. Estou igual espinheiro, só espinho, mas cada um com suas funções, né? Mas peça para o Senhor, Ele vai te mostrar no que você tem mais habilidade e no que você for agraciada diante de Deus, use para a glória de Deus. Aleluia. Eu conheci uma pessoa que tinha o dom de contribuir, irmãos. Conheci de perto a minha mãe. Ela tinha esse dom. Algo lindo, ela fazia isso assim, de coração, assim, uma coisa assim, sabe? E normalmente ninguém sabia que ela contribuía, só ela e a pessoa que ela doava. Eu digo, meu Deus. E meditando, o Senhor me fez lembrar de tantas pessoas, tantos irmãos, que nós conhecemos que são agraciados com os dons do Pai. Glória a Deus. Mas é isso, irmão. Senão eu fico falando, né, toda a vida e não paro. Ó. Glória a Deus. Mas que o Senhor nos abençoe e nos guarde. E faça resplandecer o seu rosto sobre nós. E tenha misericórdia de todos nós. Amém? Eu agradeço a oportunidade e passo a palavra. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Amém? Se vocês perceberam e estiveram aqui domingo, foi quase que uma repetição da palavra de domingo, né? Nós pregamos sobre Romanos 12, sobre a renovação da nossa mente. E só que eu não fui tão suave como a Michele foi. Eu sei que eu fui mais duro nas minhas palavras. Mas porque a gente sabe que a gente tem essa necessidade de viver a vontade de Deus. E às vezes vai olhando para as pessoas e a gente sabe que a pessoa pode dar mais um passo, ela pode se esforçar mais, e a pessoa vai negligenciando aquilo que ela foi chamado, e isso vai doendo na gente, irmão. A gente vai sentindo dores, como Paulo dizia, né? Eu sinto dores de partos para que Cristo seja gerado em vocês. Essa dor que a gente sente, porque se nós nascemos de novo, Cristo tem que ser gerado em nós. E nós vamos frutificando conforme os talentos, os dons que Ele nos dá, até que uma hora a gente possa dizer assim, ó, como Paulo, né? Não mais eu vivo, mas Cristo foi gerado de verdade dentro de mim. Ele vive em mim. E as pessoas olham para mim e vão me conhecer pelos frutos, os mesmos frutos de Jesus. Amém? Obrigado, irmã Michele, por essa pregação, esse estudo que ela trouxe para nós aí. Deus abençoe a sua vida, família. E vamos nos colocar de pé. E agradecer a Deus, porque o que não nos falta, irmão, não é tempo para estarmos ouvindo a palavra de Deus. O que nos falta é interesse por essas coisas. Às vezes as pessoas perguntam assim, ó, por que a pessoa não vem? E assim, porque não quer, cara. Não vem porque simplesmente não quer. Fazer o quê? Ninguém é obrigado a nada. Aqueles que se interessam vêm, porque sabe que é importante
Cristo ser gerado em nós. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, porque a Tua palavra, ela nos fere, mas ela também cura, ela traz cura. A Sua palavra é como uma espada e ela vem para discernir todas as coisas. Então nós te damos graça, Senhor, porque nós estamos aqui para ouvir a Tua palavra. E que nós possamos sair daqui, Senhor, edificado com aquilo que ouvimos, com a certeza que podemos fazer mais, Senhor. Podemos nos doar mais e podemos Te buscar mais e mais. O Senhor é uma sabedoria infinita e nós nunca vamos conhecer completamente. Mas nós Te damos graça pelo pouco que o Senhor vai se deixando fazer conhecer por aqueles que Te buscam, Senhor. Então, nós Te agradecemos. Obrigado pela irmã Michele, que se propôs a estar aqui conosco hoje, juntamente com a sua filha. Deus abençoe a vida dela, a família dela, o ministério dela, que é tão lindo, Senhor. Ministério que ela não tem noção ainda do que o Senhor pode fazer e está fazendo através da vida dela. Então, em nome de Jesus, nós Te agradecemos. Amém. Se Deus